É que a prevenção hoje é tudo, é quase mais importante do que a beleza, se arrumar do lado estético, uma nutrição adequada e uma atividade física adequada, que aí naturalmente a pessoa vai ser uma pessoa mais bela e mais saudável. Quando a gente fala de precauções em relação à preservação da nossa boa saúde, nós médicos pensamos diretamente em rastreamento de doenças, né? Então, rastreamento é a gente tentar encontrar uma doença antes de ela dar manifestações clínicas, ou seja, antes da doença incomodar. Primeiro, você vai num clínico, num especialista da área de onde vem a queixa, né? Para fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame físico, e a partir dessas informações, né, o colega vai decidir, bom, nesse caso é interessante fazer tal exame, ou até, nesse caso, não precisa fazer nenhum exame. O exame, ele é complementar. Eu primeiro quero saber o que é que o paciente veio buscar aqui, o que ele veio conversar comigo, veio me contar, veio falar sobre a sua doença. Depois eu vou examinar esse paciente e só então eu pego os exames para ver se aquilo que eu disse fecha com o que às vezes o paciente já trouxe de exames. É interessante que muitas vezes o paciente mesmo interrompe e diz: o meu exame diz isso que o senhor está falando. E isso gratifica, quer dizer, o paciente vê que realmente você examinou e chegou àquelas conclusões que depois o exame complementar mostraram ser verdadeiras. Às vezes tem aquele paciente que chega no clínico e ele quer um exame. E se o médico não pedir um exame, tem paciente que vai dizer, vai falar, eu vou em outro médico, porque esse médico não pediu um exame. Então é uma coisa complicada que está acontecendo assim na medicina. Está tudo no Google, como dizem, né? O Dr. Google, ele acaba mais atrapalhando a vida do médico do que ajudando, né? Porque tem muitos sites que não são fontes confiáveis, né? E aí o paciente não tem esse filtro, né? E às vezes ele chega lá, pesquisa uma coisa, né? E chega já para o médico já sabendo o que eu vou dizer, né? O que vai dizer, né? Às vezes eu mesmo entro em sala e pergunto, tá, por que o seu médico solicitou esse exame? E às vezes o paciente responde, não foi ele que pediu, fui eu que pedi. E aí a gente fica, ok. Em vez de ficar tentando resolver pelo Google e ficar procurando a resposta das coisas, encontra um médico em quem você confie, né? Encontra um médico que te desperte confiança e faz o que ele disser para fazer. De modo genérico, a gente fala sobre menopausa, sobre todo esse período que engloba a pré-menopausa, que é de 2 a 8 anos antes já do último ciclo, que às vezes uma média de 4 anos, até a última menstruação, e se estende então, que seria, o nome certo seria climatério, que é a fase depois que cessam as menstruações até os 65 anos. No geral, algumas modificações são bem comuns, principalmente os fogachos na menopausa, que ocorrem em 80% das mulheres, tem muitos calorões que com sudorese, que sobem no rosto, que podem atrapalhar o sono da pessoa, causando insônia. Eles podem atrapalhar o dia a dia da pessoa e se repetirem bastante, principalmente em situações de estresse. E tem mulheres, então, que acham assim, isso uma coisa praticamente insuportável e tem muita dificuldade em conviver com os calorões. E outro sintoma muito comum começa a ter a queda da massa óssea. A osteoporose, melhor dizendo, ela pode ser responsável por fraturas que ocorrem nas pessoas de idade mais avançada. Às vezes essa pessoa não teve um trauma tão grave, mas ela sofreu a fratura e aí ela caiu. Não é ela caiu e quebrou. Muitas vezes ela quebrou e caiu no chão. Para rastreamento de osteoporose, o exame padrão ouro é a densitometria óssea, né? Que, como o nome mesmo diz, densitometria óssea, é um aparelho
que é capaz de medir a densidade do osso. O que as principais entidades da área recomendam é o rastreamento com densitometria óssea iniciar aos 60 anos. Como a menopausa gira em torno dos 50 anos, né, alguns especialistas julgam que esperar até os 60 anos para fazer a primeira densitometria é uma janela ampla, né? Então, o recomendado é a partir dos 60, né? Mas alguns colegas vão recomendar para fazer a primeira antes, né? Casa de pessoas de idade, principalmente aquelas que não estão sendo rigorosamente acompanhadas, não tem um cuidador, uma cuidadora, é preciso que se retire tudo que é tapetinho do chão. O box do banheiro, que deve ter sempre um lugar para você apoiar a mão na hora de tomar um banho. Pessoa de idade, ponha uma cadeira de plástico dentro do box para essa pessoa tomar banho sentada, correndo menos risco. Tem que ser tomadas várias medidas, todas preventivas, no sentido de retardar ao máximo a osteoporose, de evitar fraturas, porque isso é uma questão até de saúde pública e pode levar uma pessoa à imobilização e uma qualidade de vida deteriorada. Uma pessoa de idade, ela tem muita dificuldade, principalmente na questão de equilíbrio. Então ela chega numa beira de calçada, no meio-fio, e faz um movimento com o seu pescoço rapidamente, para um lado para ver se vem carro, para o outro. Esse movimento muitas vezes bloqueia a circulação, os vasos que levam o sangue para o centro de equilíbrio do cérebro. E quando esse bloqueio ocorre num movimento brusco desse, a pessoa pode ficar tonta. Então ela olha para os lados e começa a atravessar a rua. Nesse momento ela fica tonta e cai. Os exames de rotina da menopausa, eles são basicamente os que durante o menarcne, também durante a fase reprodutiva da mulher, ela tem que fazer a prevenção do câncer, em primeiro lugar, que é o câncer de colo de útero, que é o citopatológico, ou o Papa Nicolau, a mamografia depois dos 40, todas as mulheres devem fazer. O câncer de mama é o tumor mais frequente em mulheres no Brasil e no mundo. E é a principal causa de mortes por câncer no mundo também. Fatores de poluição, de meio ambiente, de estresse, de depressão, tudo está ligado a uma maior incidência de câncer de mama. Também comidas gordurosas, álcool, não ter tido filhos. Hoje em dia as mulheres não querem ter filhos cedo, também é um fator que piora, aumenta a incidência de câncer de mama. Tem que ter filho antes dos 30 anos para a prevenção do câncer de mama. Se ela menstrua muito cedo, ela é alto risco para câncer de mama. Se ela para de menstruar muito tarde, também é alto risco para câncer de mama. Não ter filhos. O que o SUS disponibiliza hoje, pelas leis federais e estaduais, é o rastreamento somente a partir dos 50 anos de idade para câncer de mama. E ainda estudos demonstram no Brasil que cerca de 30% a 40% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres antes dos 49 anos. Ou seja, está se fazendo uma economia que não pode dar certo, né? Então, exames de check-up de rotina, que é um período que a mulher tem que cuidar muito com colesterol, começa a aumentar o colesterol, os triglicerídeos. O exame de rotina acompanha também a glicose, que tem muito diabetes nessa fase. Hormônio da tireoide, ver se a tireoide está funcionando bem, se a mulher não está com um hipotireoidismo, que também é bastante frequente. Se está com colesterol muito alto, vai ter que baixar aquele colesterol, em primeiro lugar com exercícios e dietas, em segundo lugar com medicação. Além disso, a gente aconselha ir no cardiologista pela primeira vez, se a mulher não foi ainda, fazer um exame cardiológico. A gente sabe assim que a mulher tende a durar 10 anos a expectativa de vida a mais que o homem, né? Isso acaba sendo perdido quando a mulher se expõe aos hábitos que aumentam o fator de risco, como é na vida moderna, o tabagismo, a mulher está fumando muito,
está seguindo uma vida que antes não seguia, que é a exposição ao estresse, o trabalho excessivo e a vida moderna e a alimentação rica em gorduras, né? Então, a gente observa que as mulheres têm aumentado o índice de doença coronariana, né? Tem gente que é magro geneticamente e tem um colesterol alto, então vai ter que tomar medicação para evitar o colesterol. Nesse sentido que é bom o cardiologista. Depois não precisa ir todo ano, ele que vai determinar se aquela pessoa precisa ir todo ano ou não, né? Atualmente, depois dos 50 anos, é indicada também uma colonoscopia. Todas as mulheres deveriam fazer, principalmente mulheres que têm a história familiar de câncer de intestino grosso, câncer de cólon, câncer de reto. A colonoscopia é o exame padrão ouro para se detectar o câncer coloretal. E pela colonoscopia já pode se fazer biópsia de uma lesão suspeita ou mesmo fazer exérese, retirar essa lesão, né, para analisar, né. Claro que tem várias situações especiais em relação ao câncer coloretal, como síndromes familiares que dão pólipos no intestino. Bom, aí para cada caso desses existe um rastreamento específico que também não convém entrar nessa conversa inicial. Isso aí sempre vai ter que ter orientação de um especialista da área, né, um coloproctologista, né. Qualquer mulher tem que se preocupar com uma infecção por uma doença sexualmente transmissível e também doenças que nem hepatite tipo B, hepatite C. Então tem que ir no médico, pedir um exame de laboratório para ver se a paciente tem anticorpo contra a hepatite B. Se ela não tem, ela pode fazer a vacina, que são 3 doses. Até a manicure se acha atualmente que poderia ter um envolvimento na transmissão desses vírus, que os vírus são os grandes vilões, né? Não variar muito de parceiro e usar preservativo, não tem outra coisa fora isso para fazer. Principalmente a prevenção da AIDS, que hoje é uma doença crônica e tem um tratamento, mas a pessoa tem a doença, tem que ficar tratando o resto da vida, na melhor das hipóteses, como a diabetes. A doença coronariana e cardíaca é a doença mais prevalente e é uma das principais causas de mortalidade no nosso meio. As doenças cardiovasculares e neurológicas, incluindo a parte de acidentes vasculares cerebrais, perfaçam assim quase 50% dos óbitos. Se eu tiver uma dor do queixo até o umbigo, contínua nessa localização, e a dor for contínua, eu tenho que correr para uma emergência mais próxima. Por quê? Porque como houve aquele rompimento da placa, como houve aquele coágulo que entupiu completamente a artéria, o músculo começou a morrer. Começou a morrer. Em uma hora, 50% dos pacientes que têm um infarto morrem. E normalmente morrem sem assistência médica fora do hospital, porque não, eles ficam retardando em casa. Então, qualquer dor nessa região contínua, que não passa, é nova, nunca teve, corra para uma emergência. Pode até não ser nada, mas se for infarto, ele se salva. Porque ele está já com assistência, porque se morre por arritmia e nas emergências ele pode ser tratado, reverter e ter uma vida normal depois. A gente sabe que quando a pessoa infarta, tempo é músculo, então quanto mais precoce se abrir a coronária, maior a chance de tu salvar aquele músculo que está sofrendo a isquemia e vai causar uma necrose no músculo, né? Então quanto mais precoce tu tiver um infarto e for tratado com recanalização e reperfusão do teu fluxo sanguíneo, a abertura do vaso que está obstruído, melhor para o teu músculo cardíaco. Isso vai implicar no teu prognóstico e no teu grau de evolução. Então, os que chegam precocemente, isto é, dentro da primeira hora, esses têm uma grande chance de se salvarem. Porque nós temos 2 tratamentos. Um deles é o medicamento, que se dá uma injeção na veia e ele vai lá e desfaz o coágulo que está entupindo a artéria e volta a circular sangue e o músculo se salva. Ou nós temos o procedimento que nós chamamos de angioplastia, que se põe um catéter que vai até dentro desse vasinho, né, dentro dessa artéria que está entupida,
e com um balão abre essa artéria. A importância da população conhecer os serviços que são agregados nas instituições e que têm essa resposta rápida, ela é fundamental. À medida que um paciente entra no pronto atendimento e que se estabelece um protocolo de dor pré-cordial, ele vai ter o rápido acesso, se for o caso, de poder fazer a investigação e muitas vezes até o tratamento. Faz o diagnóstico e já faz o tratamento, como no caso da implantação de stents e de outras situações. Isso pode fazer o diferencial em salvar uma vida ou se perder uma vida. Essas obstruções já vêm sendo tratadas há muitos anos com a colocação de balões e stents e hoje stents farmacológicos e stents absorvíveis, né, que nós denominamos de stents bioabsorvíveis. Como a medicina de ponta acaba sendo mais custosa, o custo é alto, acaba tendo um problema maior com os planos de saúde e com o desembolso, né? Quem é que paga essa tecnologia? Mas a técnica hoje, básica, assim, o que há de melhor são os stents farmacológicos, né? Então, a colocação de um stent numa artéria coronária tem como objetivo dilatar essa área que está afetada, que está obstruída, e melhorar o fluxo para o músculo cardíaco, melhorando a função do coração. E isso é feito em situações eletivas, né? Ou seja, em situações onde o paciente apenas tem um sintoma que vai melhorar depois do tratamento, e também em situações emergenciais, como é o caso do infarto agudo do miocárdio. A partir de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, nós podemos também fazer isso até 12 horas. Só que aí nós já vamos ter uma perda maior de músculo. Por isso a rapidez é fundamental. Normalmente ela é desenvolvida pelos cardiologistas intervencionistas, né? E hoje o que eles têm de mais moderno são os stents, que são estruturas metálicas cilíndricas que sustentam o tratamento de uma lesão obstrutiva. Normalmente é uma lesão aterosclerótica. E esse stent veio permitir que essas lesões, esses tratamentos sejam mais duradouros. Chegando ao ponto de hoje eles terem stents que são absorvíveis, ou seja, eles implantam esse stent metálico esse arcabouço, né, metálico, essa estrutura metálica um pouquinho mais desenvolvida no local da lesão, e esse stent depois ele é absorvido pelo organismo e ele desaparece. Conseguindo com isso, os resultados estão mostrando uma maior duração do tratamento. Na parte periférica, nós também utilizamos stents. A maioria dos hospitais de ponta tem equipamentos de última geração, com imagem assim de alta definição, que permite assim um diagnóstico absolutamente preciso e procedimentos terapêuticos assim do mais alto nível comparado a centros de excelência no exterior, no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. Esse é um vídeo de um tratamento de uma artéria coronária, que ela tinha um estreitamento nesse ponto. Então o que acontece? Aqui é o catéter, que a gente coloca aqui está através da artéria femoral, está chegando lá no coração, tá? Então a gente passa um fio bem fininho através da coronária. E através desse fio fininho, a gente libera uma prótese que vai desfazer aquele estreitamento que tem naquela localização. Então essa prótese se chama stent. E hoje os stents, principalmente para os membros inferiores, eles têm uma característica diferente do stent da coronária. Eles também são cilindros metálicos, de ligas metálicas distintas, enquanto no coração as ligas mais utilizadas são o aço inoxidável e o cromo cobalto. No membro inferior a gente tem usado muito uma liga metálica chamada nitinol, que é uma mistura de níquel com titânio, que se adapta muito bem ao sistema vascular periférico porque ela é bem flexível. E também o objetivo é aumentar a durabilidade desse tratamento, ou seja, se eu tenho uma obstrução vascular, uma obstrução arterial de origem aterosclerótica igual que eu tenho no coração, eu consigo tratar essa lesão, ou seja, desobstruir essa lesão e posteriormente implantar esse stent para que a durabilidade seja maior. Os membros inferiores, eles são menos, eles não evoluem tão rapidamente e dá tempo também se põe um balãozinho lá e se tira os coágulos de dentro das artérias. Então, assim, só que a pessoa tem que reconhecer, né? Se a pessoa começa com uma dor aguda no pé, né, na perna,
e já não consegue talvez mexer com a perna, vá urgente para uma emergência, porque eles vão detectar a obstrução da artéria da perna, ou da artéria do cérebro, ou da artéria do coração, e proceder a esse tratamento agudo que regride imediatamente os sintomas e protege, né? A pessoa não perde todo o órgão, ou não acomete uma porção tão grande do cérebro, ou do coração, ou dos membros inferiores, e se salva, né? Ou vai ter menos complicações no futuro. A gente consegue fazer uma avaliação neurológica muito boa, né? Então, dos vasos cerebrais, né? Por exemplo, a imagem em 3D, essa aqui é uma artéria cerebral, né? Então a gente consegue fazer uma imagem tridimensional, ter uma noção bem completa de como ela é para procurar patologias. Por exemplo, dos aneurismas cerebrais, né, que às vezes são bem escondidinhos, assim, o neurologista precisa dessa informação. Aparece até as irregularidades aqui da parede da artéria, né? Depois de uma certa fase, as pessoas não perguntam, como é que você vai? Eles perguntam assim, onde é que dói? Nós não temos que deixar chegar nesse ponto. Nós temos que procurar fazer com que esse ponto seja o mais possivelmente retardado. Evitar medicação ao máximo. O cálcio tem principalmente no leite e derivados do leite, que nem o iogurte, queijos, né? Só que muitas mulheres têm intolerância à lactose, então. Também tem cálcio em sardinha, salmão, também em folhas verdes escuras, mas principalmente tem que tomar o cálcio mesmo. Quando a pessoa nos procura em consultório, já com os seus problemas instalados, um processo de desgaste nas suas juntas, nas suas articulações, ou porque ele não preparou o seu banco de osso, aí nós temos que tomar atitudes, primeiro tentando recuperar a qualidade do osso. Cálcio, vitamina D, alendronatos, atividade física. Segundo, procurando resolver o problema de dor nessas pessoas. E junto com o cálcio tem que tomar vitamina D, né? Ou caminhar no sol, fazer esporte no sol, que também é importante por causa do impacto, que também ajuda o osso a se manter. O exercício físico, o exercício aeróbico e a caminhada, qualquer exercício de impacto ajuda o osso a se manter. Então, é recomendado no mínimo 4 vezes por semana, no mínimo 40 minutos de exercício. A parte inicial sempre é uma dor que pode ser contornada com medicamento e com outras associações de atitudes que vão ser tomadas, com controle do peso, por exemplo. Áreas que tu expõe muito ao sol, essas tu não deve expor para a vitamina D, que nem o rosto. Não precisa expor o rosto no sol. Não precisa ser naquele solaço que vai te dar um melanoma, né? Então, para não entrar em atrito com as dermatos. Mas a vitamina D é muito importante, não só para a absorção do cálcio, como para toda a imunidade da mulher, da pessoa, o sistema imunológico, inclusive a prevenção do câncer, outros cânceres, que todos eles quase estão ligados à imunidade. E a vitamina D do sol é a melhor vitamina D que tem. Ele tem raios que são bactericidas, contra fungos, tudo sol. Claro que tem pessoas que têm uma pele muito clarinha e que já tiveram problema de câncer de pele. Sobre essas tem que ser o dermatologista para falar sobre isso. Mas, no geral, a população pode tomar um pouco de sol e deve tomar um pouco de sol.